Seja bem-vindo ao módulo 2 do projeto Power Up, potencializando o seu resultado na prova do Enem. Muito bem, no módulo 2 a gente vai falar sobre separação de misturas nessa primeira parte, depois falaremos sobre as propriedades do estado gasoso e em seguida falaremos sobre a dinâmica da termoquímica dos processos. Tem muito conteúdo maneiro, me acompanhe aí, começando agora. Sobre método de separação de misturas, abordaremos aqueles temas que são mais frequentes, que são mais recorrentes nas provas. Por isso eu selecionei aqui esses temas que talvez sejam os mais importantes e que é importante, na verdade, que é imprescindível que tenhamos acompanhado aqui ao longo desse nosso curso super intensivo. Vamos falar de destilação, centrifugação, as extrações sólidas, isso aqui é novo, é tecnologia nova, tem chance de cair na prova, microextrações sólidas, cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, depois vamos falar de osmose reversa, separação magnética e eletroforese. Vamos lá então? Me acompanhe aí. Começando com a destilação. Aqui eu trouxe para vocês uma visualização de duas tecnologias de destilação. Lembrando que a destilação é aquela tecnologia que envolve a separação das misturas pela evaporação do solvente. O princípio é muito simples. Então aqui eu tenho um recipiente com meu solvente, por exemplo, fazer aqui um balão de fundo redondo. E aí aqui está um recipiente com meu solvente, tem um solvente, também tem um soluto. Eu promovo a evaporação desse solvente pelo efeito de aquecimento. Vou até dar um zoom nesse desenho. Então, promovo essa evaporação pelo efeito de aquecimento. Então, aqui embaixo vai ter uma fonte de calor. Vou desenhar aqui um foguinho. Esse meu solvente, que é evaporado, ele vai passar por um condensador e vai ser coletado posteriormente, ao ser condensado em outro recipiente. Vai ser coletado depois em outro recipiente. E é isso que acontece aqui. Essa tecnologia ela pode ser trabalhada como habilidade do Enem de duas formas essenciais. Ou é uma destilação deste formato aqui, isso aqui é chamado de destilação simples. Na destilação simples, o solvente evapora e é coletado, simplesmente, sem nada de fracionamento ou gradiente de temperatura. Então, a destilação simples, aqui acontece esse caminho aqui para o solvente, aqui tem um termômetro que mede a temperatura. Esse solvente que evapora vai passar aqui por um condensador, o condensador vai passar pelo gotejador e aqui vai ser coletado o meu solvente purificado. Aqui o meu produto líquido mais volátil. A destilação é importante, inclusive, destacar uma separação por ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, quer dizer que é menos volátil, ou seja, que menos evapora o respectivo líquido, menos é separado do processo. Então tá, destilação simples, esse é o processo. Aqui no condensador temos o fluxo de água de entrada e água de saída. Estão vendo? Água de entrada aqui, água de saída, que tem a função única de refrigerar esse condensador. Aqui temos um sistema de destilação fracionada. Observe que a única diferença aqui na destilação fracionada é que surge esse componente aí que eu estou circulando, esse componente que é chamado de coluna de fracionamento. Essa coluna de fracionamento tem a função de fazer a separação de misturas mais complexas. Aqui então é a destilação fracionada, só escrevendo. Então vai ter a separação aí de uma mistura mais complexa, quer dizer que aqui esses meus componentes aqui no estado líquido são mais complexos. A coluna de fracionamento ela é capaz de promover um gradiente de temperatura. Gradiente de temperatura. E aí, em função do gradiente de temperatura, que quando eu me refiro a gradiente, significa que há uma escala de temperatura decrescente, no caso da destilação. Quanto mais para cima, menor temperatura. Quanto mais para baixo, maior temperatura. Esse gradiente de temperatura faz com que seja possível separar misturas complexas, que são aquelas que têm vários
vários solutos ou diferentes tipos de solventes misturados, né, num único sistema. A maior aplicação dessa tecnologia da destilação é no refino do petróleo, e é sobre ele que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora nesse simulador. Já vou trazer aqui para a tela esse simulador aqui, ó. Nesse simulador é possível a gente observar aqui uma estação de uma refinaria de petróleo, né? Essa aqui é uma estação de refino de petróleo. A localização quase sempre é estratégica nesse sentido de estar próximo a modais ferroviários e modais aquaviários, só a nível de curiosidade. Dando um zoom aqui, temos os tanques reservatórios e aqui é a nossa refinaria de petróleo. Vamos dar uma olhada mais especificamente na refinaria agora. Então tá aí a nossa refinaria de petróleo. E é nessa refinaria aqui, ó, que tem essa chama, fica geralmente próximo. Aqui é a queima de combustíveis misturados, né, impuros que não desejam ser aproveitados, que é chamado torre do flare. É onde há essa queima desses combustíveis que são inúteis ao processo. Se a gente olhar mais de próximo, uma torre de destilação de petróleo, ela tem esse formato, ó. Então, essencialmente, observem, aqui na torre de destilação de petróleo, do óleo sai do tanque, passa por uma fornalha onde ele é aquecido. A fornalha aqui permite o aquecimento do óleo a temperaturas da ordem de 500 graus Celsius. Aqui na fornalha, em torno de 500 graus Celsius. Depois, aqui de passar pela fornalha, esse óleo, esse petróleo grosso, né, ainda grosseiro, vai ser aquecido aqui. Vai ser aquecido aqui na torre de destilação. Deixa eu só apagar esse risquinho que eu fiz. Pronto. Aí o óleo vai ser aquecido aqui na torre de destilação. A setinha já está mostrando para a gente como ocorre o processo. Ó. O óleo é aquecido e entra na torre de destilação, uma destilação fracionada. Essa destilação fracionada faz com que haja um gradiente de temperatura também. Aqui embaixo a temperatura gira em torno de 350 a 400 graus Celsius. E aí os vapores vão subindo ao longo da torre. Aqui em cima temos a menor temperatura, que é próxima da temperatura ambiente já. Aqui saem as camadas mais leves, né, os subprodutos mais leves do petróleo, como gás natural, gás liquefeito do petróleo, o GNV, né, gás natural veicular. E aí saem aqui os vários outros subprodutos, como gasolina, querosene, diesel, que eu vou mostrar para vocês já numa outra figurinha. Esse processo ele pode ser recirculado só por uma questão de segurança, né? Não roda de uma vez só, aqui numa segunda fornalha e passa por uma segunda destilação. Observe que tem sempre aquele produto que não foi volatilizado, né? Que não evaporou, que ele passa novamente por uma fornalha e novamente é aquecido. Essas fases que são coletadas aqui são produtos diferentes, são os vários derivados do petróleo. Os vários derivados do petróleo diferentes. Aqui só tem uma animaçãozinha em vídeo que mostra esse circuito acontecendo. O petróleo sai lá dos reservatórios diversos e vai lá para as torres de destilação. Deixa eu acelerar isso aqui. Beleza. Vamos voltar ao nosso quadro da aula. Aqui no quadro... Opa, cadê? Aqui no quadro eu trouxe então um resumo justamente sobre esse processo aí que é importantíssimo. Muito provavelmente quando vocês estiverem estudando sobre esse processo de separação de misturas, né, que é a destilação, esse tópico pode ser abordado lá para vocês. Então vamos dar algum destaque aqui em alguns pontos. Deixa eu só tirar essa barra do caminho. Primeiro ponto. O óleo cru ele é recuperado, né, a partir lá do poço de petróleo mesmo. Ele entra aqui, passa pela fornalha que eu cheguei já a citar para vocês. E aí sai aqui temperatura da ordem de 350 graus Celsius. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês enxergarem. E saem aqui os produtos mais pesados, como o betume, o asfalto, o piche, né, que são utilizados até para fazer asfalto. Depois sai óleo lubrificante. Vocês não precisam decorar isso em termos de Enem, não precisam se preocupar, tá? É só entender bem essa lógica. Sai óleo lubrificante, óleo combustível, sai o diesel, as parafinas, também chamadas de
compostos úteis no isolamento, na produção de plásticos, as naftas também saem aqui, depois como querosene de aviação, né? Sai a gasolina e sai a parte mais fria como o gás de petróleo, o gás butano, o gás de cozinha. Esse é o processo primordial, os vários produtos saem daí. Apesar da ilustração simplificar um pouco, a gente viu lá, né, pela simulação que não sai de uma vez só, não. Muito bem, destilação é um ponto bem importante para você que está se preparando para a prova do Enem, na área de separação de misturas. Outro tema relevante são as tecnologias de centrifugação. Centrifugação é tema também interessante para você se preparar para as provas do Enem. Na centrifugação é o princípio de separação, o mesmo princípio de separação das nossas máquinas de lavar, né? A máquina de lavar aí da sua casa. A centrifugação basicamente vai forçar, né, uma separação da mistura devido a uma força centrífuga, muitas vezes comparada a forças gravitacionais. Ao ser centrifugada próximo de 20.000 RPMs, essa mistura aqui ela passa a ter quase que o triplo da força gravitacional. Resultado disso é que aqueles componentes sólidos ou semissólidos, eles decantam, eles se direcionam para o fundo, né, do meu recipiente. Aqueles mais densos ficam acumulados no fundo. Sobra um sobrenadante, essa parte de cima aqui, ó, que fica livre, é chamado de sobrenadante. Sobra um sobrenadante e sobra meus produtos precipitados, acumulados no fundo do recipiente. Então, basicamente, essa centrifugação ela pode ser aplicada para sangue, pode ser aplicada ao leite. Se usa muito em laboratórios de análise clínica a centrifugação, justamente para a separação das hemácias e do soro ou plasma sanguíneo, né, para fazer essa separação aí por centrifugação. Método importante também. Outro método relevante, observem que eu não estou falando de métodos muito simplórios, muito intuitivos, né? Justamente esse é o perfil do nosso Power Up. A gente está focando naquilo que tem chance de cair na prova e não é intuitivo, não é lógico, né? Que a gente está economizando tempo, a gente quer resultado. Então, por exemplo, filtração eu nem vou chegar a citar para vocês. Filtração vocês sabem, quem já preparou, já viu alguém preparando café na vida sabe que é centrifugação, né? A parte sólida ou semissólida fica retido no filtro e o líquido, né, passa pelo nosso filtro, chamado de resultado filtrante. Beleza. Agora já aqui nesse próximo método, isso aqui é chamado de cromatografia. Isso aqui é a cromatografia, que muitos materiais do ensino médio nem sequer chega a abordar essa tecnologia, o que é lamentável. A cromatografia é um método muito importante, tem grande probabilidade de cair na prova do Enem, porque é um método amplamente usado já na indústria, em muitos processos tecnológicos. Vou explicar aqui para vocês o princípio do método cromatográfico. Aqui eu tenho uma ilustração de uma prática de extração de clorofila. Então, basicamente, eu vou pegar ali a minha amostra vegetal, vou macerar ela, né? Aqui eu vou promover a homogeneização da minha amostra, ela vai ficar homogeneizada. Ixi, que palavra grande. A minha amostra vai ficar homogeneizada, a mistura, né? Vou misturar aqui, vou macerar a minha amostra com um almofariz e um pistilo. Depois eu vou pegar aquele extrato e vou colocar uma gota aqui da minha amostra. Aqui é a gota com o extrato. Deixa eu colocar uma seta. Aqui é onde eu coloco a minha amostra. E aí essa minha amostra, ela vai ser submetida a um ambiente, geralmente é uma vidraria, um becker, uma proveta, que tem um solvente. No caso aqui do nosso exemplo, o solvente é a propanona, também chamada acetona. E aí esse solvente, ele vai, aqui nessa minha amostra, né, essa placa aqui é uma placa de vidro, com uma cobertura de sílica. Esse aqui é uma técnica de cromatografia chamada cromatografia em camada delgada, CCD, vou colocar a legendinha aqui para vocês. Cromatografia de camada delgada. Camada
delgada. Na cromatografia de camada delgada, então aqui eu tenho uma placa de vidro, né, com um pozinho branco por cima, que é a sílica, e aí a minha amostra está aqui, o propano está aqui embaixo, o propano é essa fase líquida aqui embaixo, ele serve como fase móvel da minha cromatografia. Por capilaridade, por efeito de capilaridade, igual quando você goteja água no guardanapo, a água não se espalha pelo guardanapo, isso é efeito de capilaridade. Por capilaridade aqui também, o propano ele começa a migrar pela minha placa cromatográfica, ele vai subindo pela placa cromatográfica, por isso que ele é chamado de fase móvel. Enquanto que a placa, ela fica parada, né, chamada de fase estacionária. E aí o solvente ele vai subindo pela amostra. Vou colocar uma setinha só para mostrar essa lógica, esse princípio que a gente está falando. O solvente ele sobe, a fase móvel sobe pela nossa amostra, e ao fazer isso, a amostra ela se separa em seus diversos componentes. Há uma separação aí da minha amostra em seus diversos componentes que o constitui. E aqui é uma ilustração sobre isso. Então a minha amostra lá pode se separar em antocianina, clorofila B, clorofila A, carotenoides. Isso é um método de separação extremamente preciso. Uma das principais características então da cromatografia, que é importante que vocês tenham isso em mente, é que a cromatografia permite separações com muita sensibilidade. Consigo separar misturas com extrema sensibilidade. Aqui uma outra ilustração disso. A cromatografia pode ser realizada também em papel, olha aí. Então coloca um solvente, coloca aqui tintas, né, de pincéis, de caneta, e dá para separar esses componentes. Tem um simuladorzinho sobre isso, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada. Não é esse. Aqui o simulador da cromatografia. Então tá, deixa eu soltar aqui. Cromatografia em papel mesmo. Então eu coloquei aqui as tintas, né, com o meu solvente, olha lá. Tá vendo isso cinza subindo? É minha fase móvel, né? Que sobe e decompõe as cores. Nesse caso específico aqui, né, da cromatografia sendo realizada com corantes, tá vendo que deu para decompor? É possível a gente observar aqui que houve uma decomposição. Deixa eu ver se tem como riscar. Houve uma decomposição da cor verde. A cor verde se decompôs, ó, em azul e amarelo. Houve uma decomposição das cores. Esse é o princípio da cromatografia. É um método muito sensível, né? Muito seletivo. Né? Essa seria a melhor palavra é muito seletivo na sua definição. Cromatografia, importantíssimo manjar disso aí pro Enem, hein, pessoal? E não é tão comum no conteúdo do ensino médio, provavelmente, que você tem se preparado, tem estudado. Outro método avançado e igualmente importante é esse que eu vou falar agora, que está ilustrado aqui com esses béqueres interligados. Isso aqui é chamado de osmose reversa. A osmose reversa. Aqui na osmose reversa acontece o fenômeno da osmose, só que de forma contrária. Esse fenômeno ele é tão interessante, tão importante, que é o que, por exemplo, mantém o abastecimento de água potável de Dubai, o abastecimento de água potável do Catar, depende justamente dessa tecnologia aqui. E eu trouxe um videozinho que mostra sobre essa tecnologia para a gente avaliar juntos e aprender juntos sobre esse comportamento. Está aqui a tecnologia da osmose reversa. Esse é o princípio, ó. Vou soltar? Então, o que é a osmose tradicional? Na osmose tradicional existe uma membrana, né, que vai separar os meus componentes por efeito de diferença de concentração. O princípio é que vai sair do meu hipotônico para o hipertônico. Vai sair, então, água, vai se deslocar para o meio que tem muito soluto, muita concentração, né, no intuito de chegar a um equilíbrio de concentrações. Isso é o método tradicional da osmose. Só que na osmose reversa há um acréscimo de pressão, tá vendo? O que faz o efeito contrário. Força o meio hipertônico a fornecer solvente para o meio hipotônico. Isso acontece pelo uso de membranas, inclusive essas membranas que estão vendo aí, são membranas bastante caras. Esse é um dos fatores limitantes dessa tecnologia, essas membranas que são excessivamente caras, e essas membranas saturam
Essas membranas acabam ficando saturadas com o tempo. É por isso que esse método de dessalinização da água, por exemplo, não é tão comum aqui no Brasil. Já é amplamente usado na indústria, até na indústria brasileira, só não para uso doméstico e para água de abastecimento público. Mas esse é o fundamento. Então acrescenta-se uma pressão, aquela água contaminada ou água salgada, por exemplo, vai passar por uma membrana semipermeável e sai água pura lá do outro lado do processo. Uma desvantagem do processo osmótico é que exige muita energia para o processo, né? Mas já a gente vai trabalhar com pressão sobre a água, isso em grandes volumes acaba ficando muito caro e automaticamente, além de muita energia, o processo é oneroso, é um processo ainda caro. Próxima e última tecnologia que é importante que a gente acompanhe nesse estudo aí da separação de misturas é esse método aqui. É o método que está relacionado ao teste de DNA. É um método também que está relacionado com o PCR, que ficou tão comum agora, né, na identificação teste de Covid-19. É o método da eletroforese. Eletroforese. A eletroforese, o fundamento é muito parecido com a cromatografia, tem uma fortíssima relação entre eletroforese e métodos cromatográficos, tá? O princípio da eletroforese é que eu vou colocar minhas amostras aqui nesses poços, estou pintando de vermelho, e aí, deixa eu aproximar aqui. Isso aqui é um gel de agarose, de poliacrilamida, enfim, a composição você não precisa saber bem. E aí a minha amostra ela é submetida a uma diferença de potencial. Tá vendo que aqui tem um eletrodo negativo, aqui o eletrodo positivo, né, um ânodo e um cátodo? O resultado disso é que conforme essa diferença de potencial, as moléculas da minha amostra serão separadas. E ao separar, né, as moléculas da amostra que vão começar a correr pelo efeito dessa diferença de potencial, é possível fazer uma série de identificações, como a própria análise de DNA, que está aqui ilustrado. Eu retirei essa figurinha de uma questão. Então está aqui a amostra da mãe, aqui a amostra da criança, né, e os possíveis pais da criança. No fim das contas, o quanto de bases, né, de moléculas que ficam com igual distância ao longo do gel é que dá para identificar a paternidade, né, a partir disso. Então, se compara a amostra da mãe, da criança e dos possíveis pais. E aí o quanto de itens que batem, por exemplo, a mãe tem aqui, a criança tem aqui, esse pai 1 tem aqui. Pai 2 já não tem nessa distância, o pai 3 tem 2 traços aproximadamente. Aí se compara justamente esse efeito. Deixa eu buscar outra interseção aqui. Aqui da mãe, da criança e o pai 1 já não tem, o pai 2 tem bem próximo. E o pai 3 está exatamente igual. Olha só, estamos empatados, por exemplo, entre o pai 1 e o pai 3. O pai 2 já tem menor probabilidade. Fato é que é um computador que faz isso, né? E aí o resultado do DNA faz uma análise parecida com essa que eu fiz com vocês. E aí tem uma precisão no resultado de algo em torno de 99%. Outro método é o método de extração. Tem caído nas provas também. O que é o método de extração? O fenômeno da extração, vou escrever aqui com vocês. O fenômeno da extração ocorre do efeito de passar um solvente ao longo do processo, e esse solvente, ao passar pelo processo, ele vai retirar certos componentes. A extração, então, é esse efeito, é o efeito de retirar. Retirar uma molécula, retirar um componente, fazendo com que outro, né, seja o responsável por fazer isso. Retirar um componente usando o outro. Isso é extração. A extração pode acontecer por várias tecnologias. O Enem ele vai te dar um texto básico, vai falar sobre isso. Isso já é uma coisa bem acima do conteúdo tradicional do ensino médio, mas eu acho que tem uma boa possibilidade de cair. E a extração pode usar esse outro aqui que retira um componente, pode usar líquidos para isso,
Pode usar solventes orgânicos, né, como hexano, gasolina, etanol. Pode usar outras moléculas para fazer isso, inclusive até extração usando outras moléculas sólidas, né? Imagina uma mistura aqui num becker, aí eu jogo um solvente sólido aqui, jogo, por exemplo, hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio ele vai fazer uma extração dos contaminantes ou dos solutos que está no meu becker e fazer com que isso vá para o fundo do recipiente, por exemplo. Isso é uma tecnologia de extração. Se usa também, como já foi questão Enem, gases, né, ou gases superaquecidos, né, ou vapores para isso, para fazer essa extração. É o processo que se usa, por exemplo, para produzir café descafeinado. É possível café descafeinado. Só que para isso se usa gás carbônico superaquecido. É um solvente chamado na indústria de solvente supercrítico para fazer essa extração. Então tá, falamos sobre as tecnologias, o fundamento teórico aí dos principais métodos de separação de mistura que há chance de cair na prova de vocês. E a gente continua no próximo tópico fazendo questões a respeito disso. Nos vemos já já.